Olá, queridos! Bem-vindo a mais um Café com Bíblia. Durante os próximos Café com Bíblia, nós vamos estar estudando a carta de Tiago. E por isso eu quero convidar você a ler comigo o capítulo 1 de Tiago. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar comigo. Quando nós terminarmos todos os nossos encontros falando sobre Tiago, você vai ter concluído a sua leitura desse livro. Então vamos fazer a leitura. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, é de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O versículo 1 nos mostra que Tiago se denomina como o autor dessa carta. Mas quem é esse Tiago? Nós podemos fazer suposições e tentar descobrir quem ele pode ser. Dando uma lida sobre o que os estudiosos dizem sobre o autor dessa carta, em conclusão, nós podemos saber que Tiago
pode ser possivelmente o irmão mais novo de Jesus Cristo, que depois de as igrejas serem formadas, se tornou um grande líder de alguma dessas igrejas. E se nós pensamos nos destinatários da carta, nós vemos que ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. As 12 tribos fazem referência ao povo de Israel. O povo de Israel era dividido em 12 tribos. Então, será que ele está escrevendo para aqueles que eram os judeus do povo de Israel? Bom, se a gente continua lendo, a gente vê que ele está escrevendo para aqueles que creem em Jesus. E por isso nós podemos interpretar essas 12 tribos como aqueles que agora fazem parte do novo povo de Deus. Aqueles que creem em Jesus passam a fazer parte desse povo, e é para eles que ele escreve. E ele diz que essas 12 tribos, esse novo povo de Deus, se encontra na dispersão. Isso significa que eles estão dispersos e não mais reunidos. Eles estão espalhados por todo o mundo conhecido daquela época. E é para esses cristãos que o Tiago está escrevendo. E ele começa falando: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Esses cristãos espalhados pelo mundo viviam numa época onde o cristianismo estava sendo perseguido, onde o cristianismo era desaprovado, e por isso eles viviam passando por várias provações por causa da sua fé em Jesus Cristo. E o Tiago, ele escreve para eles, para orientar eles e para animá-los a ter alegria pelo fato de estarem passando por essa perseguição, o fato de estarem sofrendo por causa da sua fé em Jesus. Ele diz que essa provação da fé deles, por causa da fé deles, deveria trazer alegria. Bom, eles estavam sofrendo por causa disso. Como é que o Tiago podia dizer a eles que se alegrassem com o seu sofrimento? Se nós lemos adiante, ele diz que essa provação da fé iria produzir perseverança, e a perseverança produziria perfeição. É sobre essas 3 palavras que eu quero conversar com você, sobre provação, perseverança e perfeição. Então vamos pensar, ele estava dizendo aos cristãos: alegrem-se por serem perseguidos. A alegria deve ser a nossa reação, a perseguição à nossa fé. Porque essa alegria vai nos levar à maturidade espiritual, vai nos levar à perseverança. E também nós podemos ler no versículo 12 que quando nós somos aprovados, através dessas provações, nós também recebemos aquilo que Deus nos prometeu, que é a coroa da vida. Então, essa aprovação vai nos levar a uma recompensa que vale a pena. E que por isso nós podemos nos alegrar no meio da aprovação, sabendo que Deus está conosco e Ele tem uma promessa para nós de uma recompensa que vale tudo isso, vale passar pela aprovação com alegria. Há pouco eu ouvi um questionamento muito interessante sobre essa reação de alegria às provações. Porque ultimamente, quando nós somos desafiados na nossa fé, quando alguém se opõe à nossa fé, nós temos dentro de nós um sentimento de ira e de vingança. E como assim estão falando mal de Jesus Cristo? Como é que isso pode acontecer? E a gente quer resolver o problema, a gente quer solucionar, a gente quer se vingar porque isso está errado. E a gente quer argumentar com as pessoas. Mas o que o Tiago diz é que nós não devemos agir e reagir com um sentimento de ira ou de vingança, mas com alegria. Porque a diferença que a nossa fé faz está sendo notada pelas pessoas. E porque nós temos a oportunidade de testemunhar que o nosso Jesus Cristo é o Senhor. E por isso nós podemos nos alegrar, apesar do que as pessoas estão dizendo, apesar do que as pessoas estão fazendo a nós. Esse é um desafio muito grande que fica para cada um de nós. Quando a nossa fé for desafiada, quando nós formos perseguidos ou sofrermos por causa do modo como agimos por causa da nossa fé em Jesus, nós podemos nos alegrar, não nos irar, não querer
dar explicação, não querer argumentar contra essas pessoas, mas nos alegrarmos por podermos sermos dignos de sofrer por causa de Jesus. É muito interessante perceber na história do cristianismo como essas provações que os cristãos sofreram naquela época, essa perseguição, fez com que eles de fato se espalhassem. E não só eles se espalharam, mas com eles também a palavra de Deus foi espalhada. O evangelho foi espalhado por todas as nações. Esse era o objetivo de Jesus também, que todas as pessoas ouvissem sobre ele. E por isso também foi possível, através das provações, que coisas boas acontecessem, que a salvação de outras pessoas acontecesse. E é importante a gente fazer uma distinção entre provação e tentação. O próprio Tiago nos diz que aquele que é tentado não pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus, ele não é tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Porque existe uma diferença muito grande entre provação e tentação. A provação, ela nos leva a receber a coroa da vida, mas a tentação, quando nós nos deixamos, nós cedemos à tentação, nós somos levados à morte. Morte e vida são completos opostos. E por isso, Tiago fica muito doido quando alguém diz que a tentação veio do próprio Deus, porque a tentação leva à morte. Como Deus pode querer levar alguém à morte? De Deus, ele mesmo diz, só pode vir coisas boas, porque ele é a origem de todo bem. Lá no versículo 17 ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, desse Pai das luzes. Ele é a origem do bem. E por isso a tentação não vem de Deus. Pelo contrário, ele diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos pecaminosos. Mas existe algo em comum entre a provação e a tentação, que para nós suportarmos ela e para nós vencermos e sermos aprovados nelas, nós dependemos de Deus. Tanto na provação, nós precisamos nos firmar em Jesus Cristo para poder, de fato, se alegrar com ela, quanto na tentação, para nós vencermos e não cedermos a ela, nós precisamos estar firmes em Jesus, estar firmes no nosso relacionamento com Ele, em uma conversa aberta, falando sobre aquilo que acontece na nossa vida. É só dessa maneira que nós vamos poder vencer e fazer com que isso tudo produza bem, produza vida. Segunda palavra sobre a qual a gente quer conversar é perseverança. Tiago nos diz que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança. Mas o que é perseverança? Se nós lemos um pouquinho mais, estudamos um pouquinho mais sobre essa palavra, nós vamos ver que tem a ver com uma constância, com uma fidelidade, independente das circunstâncias. É os permanecer fiel apesar das provações e dos sofrimentos. É uma lealdade à fé. E constância, perseverança, é muito diferente do que o Tiago descreve no versículo 8, daquele que tem um ânimo dobre, aquele que é dividido em si mesmo, que tem dúvidas sobre a sua fé, dúvidas sobre o caráter de Deus. E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E eu penso que a fé vem pelo ouvir e a perseverança vem pelo experimentar a palavra de Deus. Quando nós somos provados, quando nós passamos por dificuldades e nos firmamos em Jesus, então nós o conhecemos de fato. Nós vemos que aquilo que a palavra diz sobre ele realmente é capaz de fazer. A palavra nos leva a conhecer quem Deus é. E a provação nos leva a experimentar quem ele é. É muito interessante perceber que a provação superada, ela fortalece a nossa fé, porque ela nos faz viver na realidade de quem Deus é. E não naquele romantismo do que Deus é capaz e só a gente conhecer de ouvir falar. Mas é a gente ver com os nossos próprios olhos o agir de Deus, o seu poder e saber que Ele é capaz de nos sustentar.
Isso é o que nos produz em nós uma constância de saber que nós podemos confiar nesse Deus, porque a gente já experimentou o agir dele. Nas nossas provações, nós já vimos que ele estava conosco e que ele é capaz de fazer coisas impossíveis realmente. As provações nos fazem sentir na pele o que é depender de Deus e enxergar na nossa experiência que ele é capaz de nos sustentar. E é por isso, por causa desse estreitamento de relacionamento que acontece nesses momentos de dificuldade, que a provação ela também faz a nossa vida ser ainda mais abundante. Você mesmo talvez já tenha experimentado o quanto a provação nos faz nos achegarmos a Deus. E Ele quer que isso aconteça, Ele deseja que nós nos acheguemos a Ele nesses momentos e que mais do que isso se torne um hábito da nossa vida, de permanecer perto dEle, sabendo que Ele cuida de nós. E a terceira palavra sobre a qual a gente vai conversar é perfeição. Perfeição tem a ver com uma maturidade, tem a ver com receber e viver na prática essa sabedoria que o Tiago fala que nós podemos pedir. Essa sabedoria tem a ver com o discernimento, de perceber aquilo que é a vontade de Deus, de saber aquilo que é certo, saber aquilo que é o melhor. E é muito legal a gente perceber que o nosso Deus, ele está muito disposto a nos oferecer sabedoria. Você imagina, né, para aqueles cristãos que estavam vivendo aquela perseguição, aquela desaprovação, e ainda o Tiago dizer, se alegrem com isso, é um conforto, é um consolo perceber que Deus quer dar sabedoria para lidar com as situações, para lidar com os conflitos, para lidar com todos os desafios que surgiam no meio do contexto que eles estavam vivendo. Essa perfeição não é só um bom entendimento das coisas e da palavra de Deus, mas tem a ver com aquilo que nós fazemos a partir disso, tem a ver com a nossa ação, a nossa vida diária. Quando Cristo ele nos encontra, a nossa vida ela é diferente. A gente não tem como mudar a fonte sem mudar os frutos do que nós fazemos e da maneira como nós vivemos. O Tiago ele reforça muito isso, que a nossa salvação ela produz transformação. É claro que tem a ver com o nosso interior, de que nós somos salvos não por aquilo que fazemos, mas porque somos salvos e porque amamos a Deus. A nossa vida passa a ser diferente. O próprio Deus disse, sejam santos porque eu sou santo. Porque Ele é santo, nós podemos nos tornar santos, nós podemos nos tornar maduros e ter sabedoria para lidar com as situações. Ele deseja que nós nos tornemos parecidos com Ele. Por isso, ser cristão não tem a ver apenas com uma declaração de fé de que eu creio em Jesus, mas tem a ver com os frutos que vêm dessa declaração e dessa fé. E nós temos a tendência grande de menosprezar as coisas pequenas do nosso dia a dia. Mas o Tiago, ele enfatiza essas coisas. Ele nos mostra os frutos da nossa fé na nossa vida diária, na nossa família, no nosso trabalho, naquilo que nos é comum. Ele mesmo fala sobre estar pronto para ouvir, sobre refrear a língua e saber aquilo que é bom de se dizer e aquilo que é melhor não dizer. São coisas tão simples, mas que são também fruto da nossa fé em Jesus e que o Tiago ele nos convida a viver dessa maneira. O Tiago ele fala da perseverança e dessa espera leal a Deus. No meio da provação, ou seja, na nossa vida, permanecer fiéis a quem Ele é, santo. E lealdade não tem a ver só com uma posição de ser cristão ou apenas com uma tarefa, uma única tarefa, mas tem a ver com o todo. Nós não somos chamados a viver uma vida dividida, como diz ali, de ânimo dobre, que uma hora é fiel, outra hora duvida, mas nós somos chamados a viver no nosso todo uma lealdade ao Senhor Jesus. E aí fica o desafio, a tarefa para você refletir. Como essa lealdade pode ser vivenciada no seu casamento? Lealdade a Jesus, como ela pode ser vivenciada com o teu marido, com a tua esposa? Como essa lealdade pode ser vivida dentro do relacionamento com os teus filhos? Ou
na tua casa, em vocês como família? Vocês são uma família leal ao Senhor Jesus? Como essa lealdade pode se dar no teu emprego? As pessoas percebem a tua lealdade ao Senhor Jesus? Elas percebem a tua alegria em passar por provações por causa da tua fé? Como a lealdade ao Senhor Jesus Cristo pode ser transmitida na tua igreja? Às vezes a gente acha que lá isso é natural, mas não é. Nós precisamos viver e aprender a experimentar essa lealdade, a praticar essa lealdade nas coisas pequenas. Nós sempre pensamos em cristãos que são perseguidos e ameaçados de morte, mas a nossa lealdade no nosso dia a dia também é necessária nas pequenas coisas, para que quando vierem as grandes nós estejamos preparados. Tiago fala que a tentação ela leva ao pecado e o pecado leva à morte. E nesse contexto do versículo 13 seguinte, ele deixa duas coisas bem claras. A primeira é que ninguém peca por causa de Deus. Ninguém que pecou pode dizer que Deus o tentou a pecar, porque Deus é a origem do bem. Como ele pode nos levar ao pecado que nos leva à morte? E a segunda coisa que nós podemos aprender, que o Tiago deixa bem claro, é que o pecado não é uma obrigatoriedade. O pecado não é obrigatório. Não é porque a tentação veio ao nosso coração ou porque o desejo de pecar surgiu para nós que nós somos obrigados a aceitá-lo, que nós somos obrigados a viver aquilo que nós desejamos. Sabe quantas vezes o desejo nos vem e a gente pensa, nossa, ele é mais forte do que eu não vou conseguir vencer, e a gente cede facilmente a esse desejo pecaminoso. Mas isso também é parte da maturidade do cristão, saber que não precisa ceder às tentações. O desejo, como diz o Tiago, a cobiça, ela nos seduz, ela realmente nos atrai. E quando o eu cede ao desejo, então o pecado ele é concebido. Mas o eu ele é capacitado por Deus para negar aos desejos pecaminosos. E dessa maneira evitar os frutos de morte que nós colheríamos cedendo a essa tentação. Sabe, quando o desejo vier a você, você tem a escolha de negá-lo. Não acredite que o pecado é obrigatório quando o desejo vem. Permita que a fé direcione o teu eu e não o desejo. Deus ele quer nos capacitar na nossa espera da vinda dele. Ele quer estar conosco, nos livrando do nosso próprio pecado e nos livrando do nosso próprio desejo. Ele quer nos fortalecer, ele quer nos dar sabedoria, ele quer nos dar fé, ele quer estar conosco, nos ajudando a sermos fiéis nas pequenas coisas, para que quando as grandes vierem, nós também sejamos fiéis. E para que dessa maneira nós testemunhamos sobre quem ele é, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse amor e por essa salvação. E eu desejo que a tua vida seja um instrumento nas mãos de Deus, lá no teu trabalho, na tua família, seja onde você estiver, com a tua fidelidade, a tua perseverança, dizendo quem Deus é, quem esse Deus maravilhoso é, a origem de todo bem, para que outras pessoas também conheçam a origem de todo bem. Que Deus te abençoe e que essa palavra te fortaleça. Eu quero convidar você também a ter um momento de oração agora. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra e por tantos desafios que ela nos traz, porque esses desafios eles nos levam à maturidade, eles nos levam a nos perceber nos nossos pecados, a sermos ainda mais parecidos contigo. E eu te peço por isso, Senhor, que tu possas realizar isso na minha vida, na vida daqueles que também ouviram estudos sobre esse primeiro capítulo de Tiago. Que o Senhor possa nos abençoar com essa carta que Tiago escreveu e que ela possa continuar nos moldando para sermos santos como tu és santo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, uma abençoada semana, abençoado dia.